Muito bem. Bom dia a todos. Começa mais um programa Quadrinhos, começa mais um quadrinho da linha Before the Watchmen, dessa vez com o Deadman. E aí, galera? Você que apareceu no programa do Parker, né? Sobre o Minuteman. Faz todo tempo que eu não apareço, né? Eu tenho que fazer pelo menos uma pezinha, ajudar os amigos. A culpa é dele. A culpa é dele. Eu sou ciente disso. Que a gente tem um programa dos pássaros pra falar, eu e você, que tá sendo enrolado quase um ano, tá, galera? Eu acho que é porque ele deve ter tomado um puxão de orelha de tanto palavrão que eu falava. Não, é pura, sei lá, esquecimento. Ele fica viajando no cosmos aí fica nisso. Vamos falar sobre quem? Eu sempre apareço para falar sobre o quê? Sobre bombas, sobre morte, sobre viagens, sobre teoria da conspiração. Então, galera, hoje eu vou falar do pequeno Eddie, the Comedian Blake. Sim, o Edzinho, o comediante. Só um detalhezinho, alguns pequenos detalhezinhos, né? Escrita por... Eu já tinha comentado isso antes, mas eu vou falar isso o tempo inteiro. A DC reuniu uma galera de peso, né? Todo mundo que estava no cast da DC, né? Os grandes nomes, eu acho que tirando só um ou outro, mas os grandes nomes da DC estão aqui dentro. E dessa vez veio Brian Azzarello e o C.J. Jones. Brian Azzarello, ele trabalha muito bem com... Deixa ele aportuguesar as paradas, esqueceu disso? Eu sou americanizado do esquema. Se fosse assim, eu ia colocar J.J. Jones. O Sr. Brian Azzarello, ele trabalha muito bem quando o assunto é problemas de guerra... problemas conceituais de guerra, de teoria de conspiração. Ou então de marginalidade. Eu ia falar gangues. A maioria das histórias do Azzarello tem gangues. Isso. Exatamente. Né? Então, nesse sentido, dessas guerrilhas, o Azzarello manda muito, mas muito bem. E quem é mais gangue do que uma tropa invasora em outro país? Né? E desenhado pelo J.G. Jones, DJ Jones, que vocês devem lembrar de uma revista que ficou bem, assim, foi bem conceituada aqui no Brasil, não fora, mas no Brasil foi, que é The Wanted, em português, O Procurado. Uhum. Ele que desenhou aquela revista. Do Marco Millar, né? Isso, exatamente. Por isso que o traço é parecido. Exato. Lembrando que o Wanted é bom pra caramba. Assim, ele é muito bom, mas muito bom. A gente podia fazer isso para Sim. Esse eu tenho coisa para reclamar, tanto do filme quanto da revistinha. Não, especialmente a última cena da revistinha, que eu não vou dar spoilers, ela é ruim pra cacete. Ela é pior do que o final do Game of Thrones. Não, pra você no final do Game of Thrones. Velho, um pouquinho. O problema do Wanted é o problema que o Mark Millar tem há muito tempo. Ele começa com uma ideia bombástica e a história fica clichê. A gente está falando de DC, a gente está falando de Watchmen. Então, senhor Bernardo, vamos falar sua sobre impressão. Minha impressão da revistinha. Sobre Watchmen. Sobre Watchmen. Gibson e Moore. Cara, revolucionou a indústria das revistinhas na época. Não tem como negar. Não são assuntos fáceis, não são assuntos para qualquer um. São assuntos que sim pode traumatizar os leitores novatos ou ganhar eles para o resto da vida e fazer com que eles esquecessem totalmente da existência de DC, Marvel e revistinhas que é feito para o grande público. Uhum. Então, para mim, ele é um marco, assim como V de Vendetta e outros que foram escritos naquela época, que impactou tanto a minha juventude quanto do velho Edson aqui também. Obrigado. Tanto que se a gente for pegar o From Hell também do Alan Moore, é outro, né, que entra nesse balaio. Vai ser Monstro do Pântano, né? Não, na verdade, qualquer coisa que o Alan Moore colocasse a mão nos anos 80, mudou vários conceitos, né? No quesito super-herói, é Watchmen. Eu, sinceramente, prefiro o final do filme. Achei mais lógico do que da revistinha, mas essa é uma opinião assim, que eu compartilho com o Parker. Eu? Não, Vossa Majestade. Jamais. O programa agora é do Bernardo, pode esquecer.
Alguém Então, vai com uma gente, guilhotina. como sempre, a gente faz as introduções. Comediante, aquele cara que tem um bottom com um smiley face, com o pingo de sangue, que é basicamente a logomarca do filme do Watchmen. Tanto que quando o Batman ele tava numa missão lá nos multiversos multiversos, aí ele encontra o Bolton sorrindo e ele fica tipo, que merda é essa? Ele e o Flash, né? Ele e o Flash. Exatamente. Cara, o Comediante, um pequeno resumo dele. Se vocês pegarem o Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial, transformar ele num ser humano que sofre de muitos problemas de desvio de caráter e moral, Como todo soldado. você tem um comediante. Ele não é um comediante porque ele solta piadas boas. As piadas dele são infames, são nojentas e nefastas até. Ele é um comediante porque ele entendeu o jogo. O jogo é o controle. Não é mais nada menos do que isso. Ter o controle. E como é que você controla melhor a população? Por medo ou por amor? Como a gente viu nesses últimos anos na política internacional, é o medo que rege o cabresto que segura a grande maioria da população. Você tá calado hoje, fala aí. Não, porque aqui foi pelo. Ele até foi hemorroida. Foi profundo. Não, foi profundo. E Desculpa te contar. Então, se a gente for ver o Capitão América, ele sempre foi um personagem muito idealizado que poderia ter todos os problemas de um soldado pós-guerra, de como diz os Estados Unidos, os veteranos, diria que ser um veterano da vida e de ser um alcoólatra, tá largado na rua, piradão na batata, porque imagina o quantidade de guerra que o Capitão América já não deveria ter enfrentado na vida dele. A morte das ex-esposas, ex-namoradas, ex-amigos. tem uma morreu, falando rapidamente, apesar de não ter muito a ver, mas tem um pontozinho interessante sobre o Capitão América, que para quem acompanha os filmes da Marvel, ele ficou 70 anos, parece, congelados. Nos quadrinhos ele ficou 12 ou 15 anos. Então ele é descongelado no começo da Guerra do Vietnã. E tem uma história, e tem um texto do Jô Soares que fala exatamente isso. Ele pergunta como é que a Marvel traz um personagem que é icônico, que é um símbolo de perfeição dos Estados Unidos, numa guerra onde os Estados Unidos não é bem visto, não é bem quisto. Não é? O comediante é a resposta disso. Concordo. Não é o que fizeram com o Rogers, mas o comediante é a resposta. Ele entra na guerra, o quadrinho tem disso, ele entra na guerra ingênuo ainda, acreditando que é possível melhorar, que é possível fazer o diferencial, Exato. que é possível ser uma boa pessoa. Exato. Mesmo a gente vendo que, tanto no Minuto Man, quanto na revista dele, ele tem problemas monstruosos, mas ele vai para a guerra achando que dá para fazer, dá para acontecer, dá para levar o ideal americano para a guerra. E ele descobre que não. Porque, bem, Guerra Fria, John F. Kennedy vivo, Jackie O e o Robert Kennedy. A primeira cena da revistinha é ele jogando futebol com então presidente, o senador Robert, futuro senador Robert, e a Jackie O, que é a esposa do John Kennedy, aquela que catou o cérebro dele no carro, sentada na casa olhando eles jogarem. Então ele era realmente um herói, ele era considerado herói e amigo pessoal do presidente dos Estados Unidos. E a história começa a desenrolar da queda dele, da perda da humanidade dele e a aceitação de atrocidades durante uma guerra a partir daí. Bem, só um detalhezinho pequeno, B, que vamos falar rapidamente do traço do Jones. Jones? Rapidamente, sim. Cara, é um traço que eu acredito que é um dos melhores da indústria atual.
Ele consegue colocar vários detalhes em pequenas imagens. Em cada página que ele coloca, você consegue ver detalhes, ou pelo menos um vislumbre de um detalhe. Tem uma cena que ele está num boteco, atrás dele tem os quadros. Nos quadros tem basicamente a silhueta de algo. Então ele coloca os detalhes em tudo que ele possa colocar. Inclusive, nessa cena do boteco, ele consegue ver a rua, os prédios do outro lado do boteco. E lá tem as janelas. Não tem todos os detalhes, mas tem as janelas. Tem a fachada de um prédio que ele tem no detalhes, aqueles rococós que aparecem. Ele consegue colocar coisas que, numa boa, qualquer outro iria deixar poluído. Ele consegue fazer isso de uma forma que é coesa com nossa realidade. Só um detalhe, na cena rapidinho, na cena que você citou, o comediante está conversando com o John, né, John Kennedy, que ele está na Casa Branca, e interessante que isso, dá pra gente ver a televisão, ver um armário, ver um quadro, e não é aquela cena simplesmente colocada, jogada, não é? É pensado, a gente vê um armário com todos os livros bonitinhos, assim, não dá para dizer que são os livros, lógico, mas você vê que tem uma quantidade X de livros ali. Mano, tem o detalhe da tomada. Quais são os artistas que colocam a tomada no meio da cena? Exatamente. Sacou? Tem o fio que liga a TV na tomada. Então, esse cara ele consegue desenhar traços da realidade de uma forma que são poucos. Muito bem. No começo do quadrinho tem uma música, que é... Só o nome da música, por favor? The Wonder. E logo depois, já que a gente vai para o Vietnã mesmo, vamos com... Holiday in Cambodia. Sim, a música é de uma banda punk que rolou uma treta violenta, mas vale dizer que o líder da banda, que fez, o líder original, né, não está mais no Dead Kennedys, né, então a loucura toda que rolou não tem nada a ver com esse Dead Kennedys que vocês vão ouvir agora, né. Daqui a pouco a gente volta. Olha, consegui um segmento sem xingar. Bernardo, antes de Watchman, comediante. Para quem não sabe, ele morre no Watchman, ele morre logo no começo, né? O comediante ele morre logo no começo, então a gente fica meio sem ver muito dessa figura. E nessa linha Before the Watchmen, ele é um personagem principal em vários momentos, em vários sentidos. Não é apenas uma ou outra vez, ele vai aparecer em quase todas as revistas. Exato. E ele sempre aparece em pontos assim absurdamente complicados de moral e de ética. Ele parece ser um personagem que quer o bem. Ele quer que os Estados Unidos vençam.
Então, naquele esquema assim, capitalista, nacionalista, ala direita, zionista, ele tem o seu código de ética, ele tem o seu código de moral. Porém, ela é tão elástica quanto o látex. Ela se estica para os outros lados Para todos os possíveis, lados. não é só para um. E ele começa no Minuteman. No Minuteman ele é expulso, né, porque ele é o primeiro grande problema, aquilo que o Parker falou sobre o Minuteman lá atrás, né, e quem tiver curiosidade vá ouvir, né, esse programa que não ouviu ainda. Mas o Parker fala que o que chama a atenção nele no quadrinho é da queda, de como cada personagem cai. E a primeira grande queda é do Minuteman. Aliás, é do comediante. Porque ele não se adequa ao espírito de heróico, ao espírito heróico que os Minutemen são colocados. Então ele é expulso. Cara, o comediante ele solta piadas assim de mau gosto sobre a homossexualidade na revista inteira dele. Uhum. Ele comete atrocidades constantemente. Antes de ir para Vietnã, ele já tem um norte meio turvo. Meio é bondade. Ele aparentemente tem uma paixão platônica pelos irmãos Kennedys. Tanto é que a Jackie O faz uma piada para ele. Então, você ama meu esposo, você ama meus meninos, entre aspas, como ela chama o Jack John, e o Jack e o Robert. Então, é meio esquisito ver um cara que tem essa paixão platônica fazer tantas piadas de mau gosto. Fica aquele esquema assim de homofobia, porque eu tenho medo do que vai ser. Tanto é que a Jackie O aproveita esse adendo de fazer uma chantagem com o comediante para falar, então, tem aquela menina, a loira drogada, que está atrapalhando minha vida. Ela meio que força o comediante a ir lá e matar a Marilyn Monroe. Para ela não falar para os irmãos que existe esse amor platônico entre eles. É que assim, eu sou uma flor de spoiler, né, mas esse é um dos grandes legais que o Brian Azzarello ele gosta muito de trabalhar com a história dos Estados Unidos. Eu acho que nesse sentido passaram um quadrinho perfeito para ele, porque ele gosta muito de trabalhar com a história estadunidense. E é uma das grandes, Samuel, e ouvintes, né? É uma das grandes teorias da conspiração que tem. Né? A morte da Marilyn é envolta em teorias. Uma delas é que ela seria morta por conta dos Kennedy. Né? Porque ela morre com aliás, ela é encontrada morta, né? Depois de uma overdose, né? de remédios com bebida. Cara, na época ela era envolta tanto com os Kennedys quanto com a família mafiosa. Sim. Então tinha todo esse esquema. Durante a Guerra Fria, a máfia estava crescendo o seu poderio dentro dos Estados Unidos. Porque a maioria da tropa ficava onde? Ficava lá de fora brigando contra, aspas, comunistas. Então não tinha como as pessoas regerem em cima da máfia. E tem uma mulher tão importante quanto a Marilyn Monroe foi para Hollywood, tendo essa facilidade de falar com o presidente do país e com a máfia, era algo que eu acredito nessa teoria que ela foi morta, sim, foi apagada. Um arquivo que foi morto. Um arquivo apagado porque precisa ser apagado, né? Infelizmente. Bem, mas vamos desenrolar um pouquinho da história. Comediante fazia apostas de futebol norte-americano com o presidente. E eles foram convidados. Ele, o presidente, convidou o comediante para assistir um jogo na cidade onde o JFK tomou um tiro. Sacou? Saquei. Então, antes dele entrar no avião para ir para a cidade, um agente do FBI, que é para quem o comediante trabalha na revista, chegou: temos uma missão. Você tem que invadir um complexo de um antigo cafetão que virou traficante. Ele foi retirado dessa viagem com o JFK,
foi para esse local e quando ele chega no local, o que acontece? Antes mesmo dele escutar o briefing até o final da missão, ele fala, não. Ele acelera o carro, mete o carro dentro do complexo antes de escutar toda a missão que ia ser feita, mata todo mundo. Quando chega no traficante para matar, que é o Moloch, quando ele chega para matar o Moloch está em prantos. Na televisão está passando exatamente o jornal que falou que o JFK tomou um tiro. Uhum. E a cena basicamente acaba aí. O interessante é que ele vira pro Moloch e pergunta, né, onde é que tá Onde é que estão as drogas? onde é que tá as drogas? Não, onde é que tá o álcool, né? Onde é que tá o álcool? Aí fala, tá na gaveta, lembrei, tá na gaveta ali à esquerda. Uhum. Aí o Moloch pergunta, por que você veio aqui? Porque tem drogas. Ele falou, nunca trabalhou com isso. Eu não trabalho com isso. Eu trabalho com outras coisas. Começa a queda da latente humanidade do comediante, que já não era forte. Depois disso, ele é chamado para ser o garoto propaganda no Vietnã. Então, a gente coloca um cara que tem todos os seus vícios, todo esse problema do norte moral dele, dentro de um ambiente onde todos os filmes que a gente já assistiu, todos os livros e etc. mostram que no Vietnã a maioria dos soldados que foram para lá tiveram contato com o quê? Todas as drogas possíveis, para se manter, pelo menos minimamente, aspas, são dentro daquele ambiente. Um dos melhores filmes nesse sentido, melhores não, né? Que todos eles falam, mas Platoon tem uma cena fantástica, né? Que tem o... agora eu esqueci o nome do personagem. Ele é o capitão. Não, capitão doidão que... Não, o cara fez Jesus Cristo, porrada de coisa. William Dafoe. Isso. O William Dafoe ele tá com uma arma na mão, um rifle, né? Uhum. Que ele vira para um soldado e fala, muito bem, coloca a boca no cano, Isso. porque na verdade não tem, assim, o que ele dispara não é bala, né? O que ele dispara é um bafo ele sopra pro soldado ingerir drogas. Então a quantidade de drogados, né, que a guerra do Vietnã gerou foi monstruosa. E como aguentar aquele tudo, né? Cara, e detalhe, você está num país onde você invadiu, onde os locais fazem táticas de guerrilhas, consegue matar mais dos seus homens do que você consegue matar o inimigo. Você começa a perder a humanidade, começa a fazer atrocidades. O que acontece? São pequenas máquinas mortíferas que são criadas num ambiente extremamente fértil para sociopatas crescerem. E vale dizer que a guerra, para quem ainda não entendeu uma das coisas mais fantásticas, quando eu digo fantástica não no bom sentido, uma guerra ela não é feita, ela é feita por velhos homens para meninos brincarem. Exato. Porque quem vai para o campo de batalha é adolescente. 18, 19, 20, 22 anos, 23, 25 anos já é velho. Já é considerado velho. Então você tem um adolescente, se não colocado numa condição como essa, haja preparo psicológico. E lembrando, naquela época lá, a psicologia era considerada só para os doidos de manicômio e a forma melhor de tratamento era choque. Sim. Então, vamos ver como é que eles iam lidar com isso. Não tinha como lidar. Durante essa guerra, a gente descobre também que os Estados Unidos estão utilizando o Vietnã e aquele ambiente fértil para vender drogas para o próprio público, para mexer a máquina de guerra de uma forma mais rentável. E o Azzarello coloca isso de uma maneira bem cruel, né, de como é que os Estados Unidos trabalha o seu poderio militar em prol das drogas. Precisamos levar a droga pura do Vietnã, né, a droga pura do leste asiático, para os Estados Unidos. E lá revender e ganhar o máximo de dinheiro que a gente possa para fazer o quê? Patrocinar mais teatros de guerra. Sim. Mais duas músicas. Vamos. Aí você vai falar o nome delas dessa vez.
Eu, de novo? Sim. Pode você. Ah, por favor. I Am Somebody e vamos de The Sound of Silence. E essa música, ela tem uma coisa curiosa no quadrinho. Todas as outras aparecem com letra em inglês, menos The Sound of Silence, que vem com a letra em português. As outras têm essa necessidade de você entender, as músicas não são colocadas de graça, mas a letra de Sound of Silence, ela tem que ser contextualizada Porque são muitas metáforas nessa Sim. música. Muitas metáforas. Inúmeras. Daqui a pouco nós volta. Gente, boa alimentação é saúde. Até os 6 meses, o bebê só precisa do leite materno. Depois, a amamentação pode e deve ser continuada até os 2 anos, mas precisa ser complementada com água, papinha, frutas e sucos. E não se esqueça, a água precisa ser filtrada. A boa nutrição pode salvar vidas. UNICEF. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção. Muito bem. Antes da gente ir para a minha grande pergunta, que geralmente eu faço, a gente pega um quadrinho que, de todos os Before The Watchmen, eu acho que ele é o mais pesado. Ruim. Não. Você falou, eu lembro quando você estava falando que você falou que era um dos mais estranhos. É dos mais estranhos. Tem uma coisa que eu não gosto, mas depois eu tive que me lembrar de uma coisa importante. Quem escreve. Né? Porque quando eu terminei de ler, o Samuel, eu até contei com o Samuel, que teve uma certa parte que ficou difícil para mim. Porque é muito enaltecimento dos Estados Unidos. Mas é uma crítica, né, cara? Sim, e tem uma coisa que eu falei, o comediante, e você acabou de me lembrar isso, o comediante que aparece no começo não é o comediante do final. Então, ele dá com os Kennedy, me é incômodo. Me gera um certo incômodo, porque os Kennedys é a grande família clean, linda dos Estados Unidos. Né? Pode parecer estranho o que eu vou dizer agora, mas para quem conhece um pouquinho dos Estados Unidos vai me entender muito bem. Não tem nada sujo dos Kennedy. Sério? Cara, eles eram a família que estava na guerra do Vietnã, mas eles eram contra. Eles estavam tentando arrumar formas disso aí. Eles eram a família que, no berço da família deles, era um berço de quem vendia álcool durante a época dos anos de lei seca nos Estados Unidos. Então o berço deles foi criminoso, sim. E foi evoluindo com o tempo até eles viraram uma figura de governo bonitinha, referência de como é que os Estados Unidos tinha que ser. Se eu não me engano, o Kennedy foi o primeiro presidente cristão. Cristão não, é católico. Se não estou enganado. Isso eu não vou conseguir te falar. Assim, gente, por favor, agora entenda. Eu não vou procurar também, mas se eu não estou enganado, ele não é... Ele é porque geralmente os presidentes são protestantes, né? Mas se eu não me engano, ele foi o primeiro presidente católico, se eu não estou enganado. Eles tinham muitas leis e reformas que eles queriam fazer que eram contrárias a muitos homens de poder. Então era meio que óbvio que eles iam ser mortos. Sim. Bem, comediante, ele caiu. Ele se perdeu ao longo dos anos. E a revista inteira, para mim, foi uma grande crítica de como é que se usa soldados numa guerra e esquece que eles vão ter um pós-vida. Então, todo aquele problema de transtorno do estresse pós-traumático não é abordado pelaquela sociedade naquela época. Na revista mostra essa conotação. O cara visivelmente precisava ser internado. Ele precisava de um acompanhamento, que ele não teve. Ele teve, foi o governo continuar patrocinando alguns atos dele durante a revista inteira e eles fazerem nada. Então o cara fez todas as atrocidades que ele fez, participou da guerra da forma como ele participou, descobriu que na verdade o mundo precisa de alguém para controlar ele
e que o controle melhor é o do medo, joga esse cara no meio da população. Joga ele como alguém que é, na mídia, visto como um herói feliz e contente, bastião dos Estados Unidos, com ombreiras que mostram as estrelas e a bandeira norte-americana. Ele é um herói. Só que ele, na sua essência, na sua alma, é enegrecida. Completamente. Fica claro para mim que nessa época os Estados Unidos ele estava sem uma mão para poder tentar auxiliar eles. Não tinha um brother muito tranquilo. É católico mesmo. Que bom. Não tinha alguém para poder reger e dar o norte para os supostos heróis dos Estados Unidos. Os caras existiam. Acabou. Nem sempre eles existiam com amor. O comediante começou como alguém que poderia ter sido criado de uma forma para ser um bastião dos Estados Unidos. E no final das contas, pela época, para mim, ele é o maior bastião dos Estados Unidos no Vietnã. Ele queria matar todo mundo. Ele queria dar a dor que ele estava sentindo para o inimigo. Ele desumanizou tanto os Vietcongs que ele perdeu a humanidade. Ele viu no outro o monstro que ele é. E com isso, cara, não tem um Superman para segurar a onda de alguém como esse. Não. Tanto que, deixa eu falar uma coisa, mas é porque a gente não é acostumado, provavelmente, Brasil não vive em guerra. Óbvio. Mas eu já vi vários artistas, músicos, ou influenciadores, ou coisa do gênero, que algumas vezes eles sempre tentam passar a mensagem dos veteranos, como eu tinha falado no primeiro bloco, de pessoas que realmente viveram na guerra e estão vivendo o trauma de pós-guerra. E é impressionante, como eu vou falar atualmente, né, claro. Na época do comediante, acredito que não se existia esse auxílio ou essa preocupação de a gente ter, melhor dizendo, pessoas preocupadas com os soldados que vieram da guerra, porque a quantidade de gente que realmente, e eles falam nos seus pronunciamentos, passam até mesmo em música, textos e coisas, que os caras surtaram na batalha e muitas vezes eles não têm mais discernimento da realidade, de eles saberem o que é real, o que é certo, o que é verdade, o que é mentira, quem é bem, quem é mal, porque mais numa guerra que não necessariamente não que existe bem e mal, mas que são duas nações que pensam muito mais do lado político, ou geralmente em torno de algum bem, como os Estados Unidos têm a sua fama do petróleo. E a partir do momento que o soldado ele tem algum conhecimento de, cara, eu estou muitas vezes matando inocentes, digamos assim, ou algo, surta. Então eu acho interessante, como a gente aqui no Brasil não tem, esses relatos das pessoas falando de soldados que têm esses traumas, que são muito pesados. Para fim da noite tem uma música. Sim, o Wrong Side of Heaven. Bem, o momento que você viu e te impactou. Cara, o real que me impactou com força é um spoiler gigantesco, então não vou falar ele, porque ele é um spoiler gigante. Mas na obra inteira, obra inteira, realmente o que me impactou foi como que o Azzarello conseguiu passar tão bem uma leitura de o grande fanático capitalista contra o inimigo desconhecido. Então ele conseguiu, para mim, mostrar que a xenofobia dos Estados Unidos naquela época era tão latente que um herói que supostamente poderia ter sido um dos melhores do país deles caírem por influência do governo e pelas próprias falhas de caráter que ele tinha. Então, para mim, isso é o que mais impactou na obra inteira. Mas quando vocês chegarem no final da revistinha, vocês vão saber o que realmente impactou. O tanto que ele caiu. Uma das coisas mais fortes, né, quando eu li, é uma cena besta. É uma cena que você... Tem a morte de uma moça que ajuda ele, que é forte, mas tem um momentozinho onde... No tumulto? Não. Além do tumulto,
mas é que ele está conversando com um comandante que vem ao campo deles no Vietnã, e ele olha para 2 meninos vietnamitas, que chamam de Heart and Mind, e eles falam sim. Ele deu um nome para 2 meninos vietnamitas de mente e coração. Né? A distorção mental que ele está ali, foi aquele momento que eu parei, putz, velho. Aí lascou. O personagem já está entregue. Mas como eu falei, o que me incomodou muito foi ele estar presente em grandes momentos dos Estados Unidos. Né? Sempre que tem um problemazinho ou algum momento forte, ele está presente. Isso não é que me incomodou, mas sim, é porque talvez o meu cansaço, né, de ler muita coisa que às vezes traz essa narrativa que para mim cansa. Né? Mas, por outro lado, é uma ideia completamente fantástica. Mais alguma coisa? Cara, só isso mesmo. Leiam com parcimônia, tá, gente? Mesmo. Ele se perde, né? Ele se perde muito e algumas referências sutis a essas perdas levam para um lado muito negro da sociedade. É como se ele fosse a personificação do 4chan e da Deep Web durante a Guerra Fria. É isso. Para terminar, vamos de 2 músicas. Eu pensei em colocar uma música do original, né, dos anos 60. Eu amava Beatles e Rolling Stones. E você pediu Gimme Shelter. Com certeza, porque o Vietnã tem que ter Rolling Stones, especialmente essa música. Então, gente, um abraço. Como eu sempre digo, semana que vem a gente volta continuando a nossa saga antes de Watchmen. B, valeu. Valeu como sempre. A pedreira ficou com o Deadman. Sempre fico com as pedreiras. Galera, muito obrigado aí por toda a audiência. E eu juro que eu tento voltar mais vezes. A culpa é dele. Continuem com a programação da Rádio Utopia. Para quem ouve pelas internets da vida, vá ver tua vida. E lembre-se, às vezes, se tratar é o melhor caminho.